Mais uma sobrevivente, a comissária de bordo, que também deu entrevistas depois do acidente. Me ha costado bastante levantar-me porque foi um golpe muito forte. Foi difícil me recuperar porque o golpe foi muito grande. Eu caí em uma profunda depressão. Minha família, meus filhos me ajudaram a levantar, a superar o que eu estava sentindo. Minha família, meu filho me ajudaram a sair Muitas pessoas me apoiam até hoje. Eles são incríveis. E também a gente que me apoia até o dia de agora. Incrível. O luto de cada pessoa tem um tempo, então não dá para falar, nossa, mas essa pessoa não deveria mais estar se sentindo assim. Cada um vivencia o luto de uma maneira num tempo. A gente tem a primeira fase, que é a negação, que muito provavelmente as pessoas, os familiares e amigos de quem perdeu alguém está, né? Então a negação envolve frases como isso é mentira, isso não está acontecendo, não é possível que isso tenha acontecido. E aí a gente vai para a fase da raiva, né? Você é o responsável por isso ter acontecido, você é o culpado, a culpa foi do congelamento, a culpa foi da tripulação, a culpa foi da aeronave, quem foi o culpado? Existe uma raiva orientada para uma situação específica, mas muito sentimento de raiva por isso ter acontecido. E aí tem a fase da barganha, que sempre fica um pouco confuso, né, para a gente compreender, mas é aquela tentativa, né, que a gente tem, olha, se eu fizer isso, em troca eu vou ter aquilo, né, e aí vem nessa sensação do avião, olha, realmente, tá vendo? Se tivesse ouvido as previsões sobre acidentes de avião, isso não teria acontecido. Como pode, né, não ter prestado atenção às previsões? E a gente fica naquela sensação, nossa, será que se eu tivesse avisado, isso não teria acontecido? Outro acidente foi com o Airbus A330 da Air France, que caiu no Oceano Atlântico durante rota entre o Rio de Janeiro e Paris em 1º de junho de 2009. A tragédia matou 228 pessoas. Ao todo, 59 vítimas eram brasileiras, mas pertenciam a 32 nacionalidades diferentes. Os corpos foram encontrados a 70 quilômetros da região onde a aeronave fez o último contato, no arquipélago de São Pedro e São Paulo. As duas caixas pretas passaram 2 anos no mar, a 4.000 metros de profundidade. Apenas olhando, podemos ver que estão em bom estado exterior, que resistiram ao choque e não foram queimadas. Em 29 de setembro de 2006, um jato Legacy colidiu com um Boeing da Gol na floresta amazônica. O acidente resultou na morte de 154 pessoas, entre tripulantes e passageiros. Foi o segundo acidente aéreo mais grave da história do Brasil em número de vítimas. Uma incrível casualidade, coincidência, pode-se dizer assim, deles estarem exatamente no mesmo ponto, em sentido contrário, que mostra também a precisão da navegação hoje em dia. Foi até uma questão cultural que levou a acontecer esse acidente, eu vou te explicar. Nos Estados Unidos não existe a mesma separação que no Brasil e em grande parte do mundo, que é mais ou menos assim. Quem voa para o quadrante leste vai nos níveis de voo ímpares. 11.000 pés, 13.000 pés, 15.000 pés, 33.000 pés e assim por diante. Quem vai para o quadrante oeste voa nos níveis pares, para evitar que no cruzamento haja uma colisão. Só que por um erro dos pilotos que não perceberam que aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos e acabaram fazendo um plano de voo que foi aceito com esse erro, o controlador acabou não percebendo isso, houve também falha de comunicação e eles vinham cada avião de frente um para o outro, praticamente como se fosse bater de bico. Tanto que no fundo, foi a pontinha da asa do Legacy, o winglet, que é uma ponta que fica assim um pouco para cima, que cortou praticamente pelo meio a asa do Gol. E aí ficou ficou absolutamente impossível sustentar o voo naquele Boeing da Gol, novinho por sinal. O Legacy, como estragou só a pontinha da asa, ele conseguiu proceder o resto do voo e pousar na base aérea de Cachimbo. Claro, foi um erro
crasso dos pilotos americanos, somado, como eu falei, a alguns erros menores, mas importantíssimos dos controladores. E alguém pode dizer, mas escuta, o tempo estava bom, eles vinham de frente, como não se viram? Se somar as duas velocidades, eles vinham a 900 km por hora cada um, ou seja, 1.800 km por hora, o que dá mais ou menos 500 metros por segundo. Impressionante, quando você vê o avião, ele já passou, é muito rápido. É isso que aconteceu, uma tristeza. Foi até então o maior acidente da aviação, depois superado, infelizmente, pelo TAM 3054 aqui em Congonhas. Na noite de 2 de março de 1996, o tempo estava fechado na Grande São Paulo e havia neblina em parte da Serra da Cantareira. Por volta das 23 horas, um jato executivo avançou sobre as árvores, atravessou a névoa e colidiu na mata. 9 ocupantes morreram, 2 tripulantes, um segurança, um assistente de palco e os 5 integrantes da banda Mamonas Assassinas. Eles voltavam de um show em Brasília, o último de uma longa turnê pelo país. A morte repentina chocou o país e milhões de fãs. No mesmo ano, em 31 de outubro, o voo 402, um Fokker 100 da TAM, decolou de Congonhas para o Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, caiu sobre 8 casas no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Morreram 99 pessoas, 96 que estavam no avião e mais 3 em terra. Julho de 1973. Um voo da Varig, que havia decolado do Rio de Janeiro, caiu a 4 quilômetros do aeroporto de Orly, na França. No total, 124 pessoas morreram e apenas 11 sobreviveram, 10 tripulantes e um passageiro. O Boeing realizou um pouso de emergência em uma plantação de cebolas. Na cabine estavam os comandantes Antônio Fusimoto e Gilberto Araújo da Silva. Ambos ingressaram na aviação comercial em 1952 e com mais de 17.500 horas de voo cada um. A fumaça tomou conta de tudo, inclusive da cabine. O desespero foi grande. Então, o comandante conseguiu visualizar um vilarejo e também uma plantação. E decidiu, então, pousar na plantação, neste exato local, onde 124 pessoas morreram, 11 sobreviveram. Andei no vilarejo, que na época foi salvo pelos heróis que estavam no comando da aeronave. Um lugar pacato e de pessoas hospitaleiras. Encontrei este homem, que conta como foi o dia do acidente. Ele mora no vilarejo. Era um grande terreno e o avião veio lentamente e pousou na plantação de cebolas. Quando parou de se arrastar, veio um grande barulho, bem forte, e depois eu vi uma enorme chama que se apagou rapidamente. Eu costumava andar de bicicleta naquele terreno. Foi tudo muito assustador. Este outro morador fala rapidamente comigo e diz que na época soube do acidente aéreo pelo rádio. Comecei a trabalhar, tinha 12 anos. E quando liguei o rádio, senti falaram do acidente que houve. Investigações concluíram que o fogo começou em um dos banheiros, provavelmente por causa de um cigarro aceso deixado em um dos cestos. Um avião da Varig, um Boeing 707, fazendo o voo RG 820, que saía do Galeão com destino a Londres e previsão de escala em Paris, quando vinha se aproximando para pousar nessa cidade, no aeroporto de Orly, com 123 pessoas a bordo, teve o início de incêndio a partir do banheiro por conta de um cigarro. Pois é, gente, naquela época, em 1973, era permitido fumar nos aviões. Depois do acidente, eles passaram a proibir o fumo nos banheiros, mas ainda permitiam na cabine de passageiros e até na de comando. Mais adiante é que proibiram em definitivo. E até hoje, uma curiosidade que muita gente fica estranhando é que os aviões ainda têm cinzeiro e se perguntam por quê. É justamente por segurança.
Vai que um irresponsável acenda um cigarro, pelo menos ele tem um lugar seguro para apagar. Mas voltando ao voo, o fogo foi se alastrando e principalmente uma fumaça tóxica vinda dos materiais plásticos que eram muitíssimo nocivos para as pessoas naquelas épocas, foi fazendo mal para todo mundo e foi tornando o ambiente absolutamente insustentável. Os pilotos tiveram que abrir umas janelinhas na cabine para entrar um pouco de ar fresco e também poder enxergar melhor. E o copiloto Fujimoto, que estava nos controles do avião nessa hora, fez um pouso mágico, pode-se dizer, deixando o avião praticamente intacto, num campo de cebolas, coisa de 2 quilômetros antes de chegar no aeroporto de Orly. Mas o ambiente era tão ruim que no final, dos 123 pessoas que estavam a bordo, sobreviveram apenas 11. 10 tripulantes e um único passageiro. E os tripulantes saíram por uma escotilha de emergência que tem na cabine de comando. Esse passageiro foi resgatado pelo primeiro bombeiro que chegou lá pela porta de entrada do avião. Os outros todos, infelizmente, morreram. Foi um voo que marcou muito a história da aviação e fez as pessoas repensarem materiais a serem usados e uma série de outros procedimentos, fazendo sempre a aviação aprender com seus erros para tornar os voos cada vez mais seguros. Ricardo Trajano é um sobrevivente deste voo. Ele conta que chegou a se despedir da vida. Eu me despedi da vida. Naquele instante eu falei, eu vou morrer. E foi isso que veio na minha cabeça. Veio esse filme todo que eu falei para você, me despedindo da vida, minha família, tudo que eu fiz na vida, em fração de segundos.